Boa tarde, machonaria! Começando mais uma live. Hoje uma live mais cedo, porque é uma live totalmente especial. Hoje estamos mais uma vez com ele, Henri Cristo. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Oi, boa Oi. tarde. Então, pessoal, antes do Henri começar a responder as perguntas, ele, invocando ao Pai, concederá uma bênção e logo em seguida procederá com uma dissertação que tem a ver com a realidade mística dele. E logo em seguida, depois que terminar a live, hein, pessoal? Acessem os sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos, e volume 2. Agora, fiquem com o Henri. Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens, que despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escola. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Eis o novo Pai Nosso que deveis orar a partir de hoje. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei de ti. Aparta-me dos ceros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai,
voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não reconheça que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Onésio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando vos disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, ele reina em glória ao vosso Pai que está no céu. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tarde jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da mãe terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Na graça do Altíssimo, sim. Tudo bem. Bênção. Então, hoje temos uma live, se não me engano, pela quinta vez ou quarta vez que temos a honra de receber Henrique. O meu canal, para quem não conhece, é um canal conservador, cristão, né, da família brasileira. E nada mais que trazer o Henrique Cristo aqui para esclarecer perguntas. E como você sabe, Henrique, aqui nós temos a maçonaria, que são um conjunto de homens, né, que nós estamos aqui tentando nos melhorar, entendeu? Cada vez melhorar, como, eu diria assim, materialmente e espiritualmente também. Por isso que a sua razão de ter vindo aqui. Vamos começar, como você mencionou nessa oração. Nós estamos num momento difícil. Tá tendo, antes, na outra vez que eu tive a honra de ter você aqui, foi na época do vírus, né? Agora nós praticamente esquecemos o vírus e agora é a guerra, né? Que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, só que tem os Estados Unidos no meio, tem a Europa. Como você vê o momento agora, seria político, com guerras, com vírus? Eu vejo que tudo que falei há 2000 anos estão se cumprindo, tudo. Pois que eu falei de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Falei que era apenas o princípio das dores que eu enunciei que ocorria quando eu voltava da Terra. E tudo está acontecendo, só que apenas por enquanto é uma espécie de ensaio. A humanidade está sendo preparada, está sendo domesticada para preparar o espírito para o que vem depois. É inevitável a hecatombe nuclear. Qualquer raciocinante, qualquer ser raciocinante percebe que a Terra está cada vez mais
inchada, cada vez mais doente. Os habitantes da Terra, por conta da explosão demográfica, que é fruto da procriação desordenada, é que foram criando situações que hoje em dia até o mar está poluído, está cheio de porcaria que jogam lá. Então, eu vejo tudo isso com grande pesar. E com grande pesar vejo que tudo que falei 2000 anos, 2000 alguns anos, há milênios, está se cumprindo. Que eu falei, quando eu falei da parte do Pai, eu falei essas coisas, não porque eu desejo, ao contrário, mas, por outro lado, eu sei que a Terra carece de ser higienizada. Depois, a humanidade, os que sobrarem aqui, vão voltar para a lei, para o Senhor, vão aprender a se alimentar corretamente. Você não tem uma ideia, vocês que estão me ouvindo, só o que a criação de gado para matar produz poluição. Só isso aí já é uma enorme quantidade de poluição e que, ainda além do mais, que todos esses animais são criados para matar, chamado aqui no Brasil de gado de corte. Eles têm intestino, têm um corpo por dentro, onde eles flutuam abundantemente e poluem. Então, eu, por exemplo, uma vez fui convidado e fiquei hospedado numa fazenda lá no São Paulo, Araçatuba. Nós encostamos no motorhome lá e eu fiquei uma noite lá, o anfitrião que me convidou, eu não sabia por quê até então, aí eu vi que é horrível ver que tinha milhares de gados estacionados num limite de espaço só para eles, eu vi um caminhão levar comida para eles, ração, e aí eu indaguei por que estavam ali estacionados, por que eles não tinham a liberdade como os outros, se que estavam esperando para ir para o corredor da morte. Né? Mas estou dando um exemplo só. Quem come cadáver lá, vaca, boi, enfim, come carne, come churrasco, não tem ideia de onde veio aquele churrasco, daquela comida. Né? Certo. E eu quero dizer que o mundo está feio. Quando eu vou falar, responder, parece eu ser negativista. Aliás, eu sou extremamente positivista. Eu sou positivista porque eu vejo que bênção será quando haverá uma renovação na face da Terra, da Mãe Terra. A Mãe Terra está agonizada, está cansada de ser vilipendiada, desprezada, atraiçoada, atormentada. Bom, eu podia falar o resto da semana só sobre isso, mas vamos lá, qual é a outra pergunta? Fala, mas tem que falar. Só esclarecer para o Daniel Ferreira que o Inc, né, ele está pedindo um notebook. O Inc, ele não é Papai Noel, entendeu? Para ficar pedindo um notebook. Ele está confundindo o Inc. Ele quer o Papai. Entendeu? Inclusive, e tu também podia pedir um pente para dar uma parada no teu cabelo. Ele também, seria importante também. Só um furadinho mais para trás, a gente ficaria mais... Uma arrumadinha. Pronto, ficou perfeito. Aí, tá meio ruim. Eu posso amarrar aí. Isso aí foi melhor a tua imagem perante a humanidade, né? Exatamente. Mas eu pensava que na Bíblia falava procriai, procriai, multiplicai. Então, isso, crescer e multiplicai. Exato. Excelente. Crescer, povoai a terra, disse o Senhor. E de povoai a terra, crescer e multiplicai-vos. Mas você não vê em nenhum lugar da Bíblia que ele diz para povoar o espaço. Em nenhum lugar da Bíblia ele disse para tu construir arranha-céus e entupir de gente em moradias de concreto. Em nenhum lugar. Porque se tu povoar só a terra adaptaria. Mas tens ideia, cada arranha-céu com 30... Eu sei que muita gente não vai gostar do que estou falando, mas é a verdade. 30, 40 apartamentos. E se eles querem saber para onde é que eles vão evacuar, todas as pessoas estão lá em cima. Para onde? Para baixo, para a Mãe Terra. Então, a explosão demográfica salta aos olhos. E tem muita gente... O motivo da explosão demográfica é que gera escravos. Chega um momento em que ninguém mais tem consideração por ninguém. A humanidade se desumanizou, está se desumanizando. A sociedade terrenal está toda, literalmente, de cabeça para baixo.
tudo, as leis estão sendo tudo construídas a toque de caixa. Tá? Imagina só, não vamos muito longe. Eu estou com 74 anos agora e 53 de vida pública. Eu nunca vi nesses 70 e poucos anos que fizesse uma vacina a toque de caixa. Vacina nunca foi feita antes de 4 anos. Só para você meditar um pouco. Também nunca vi que a humanidade chegasse a um ponto de pessoas sentirem regozijo em ver a mortandade de seus semelhantes. Nunca passou isso para minha cabeça na minha juventude. Agora, hoje eu estou vendo tudo isso. Estou vendo coisas que eu nem posso falar aqui. Eu sei de coisas que estão sendo engendradas, programadas para apressar o extermínio, né? E eu não posso nem sequer enumerar. É tão desagradável ver que será inevitável. Bom, vamos lá. Quiser fazer mais ou menos, mesmo em cima disso, eu respondo, porque se não quer que diga o Henry está se alongando muito, né? Não, tranquilo, pode se alongar, Henry. Aqui você é da casa. No final da minha aparição, que eu vou passar a mensagem do Pai. Vai lá, qual é a outra pergunta? Então, mas você acha que isso tem a ver com... O pessoal fala muito dessa nova ordem mundial. Seria um plano deles eliminar um monte de gente, mas isso seria bom ou ruim, então? Essa nova ordem mundial, não é nova morte, é a nova ordem mundial, ela está entrando em cena. Mas só que aí é que está. Nada, presta bem atenção os líderes dessa nova ordem. Nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo, de Deus. Ninguém vai poder avançar mais do que Deus permite. Então, quando eu falo que Deus, o Senhor do Universo, o Senhor do destino, da vida, é poderoso, eu falo como Ele é. Então, se Ele fosse bom, por que Ele permite que algum assassinato... Porque ele permite que um homem, às vezes, mate uma criança. Deus dá o livre-arbítrio para cada ser humano. Né? Tem liberdade. E se tu mata alguém, e esse alguém, presta bem atenção, sucumbe através de uma cilada, alguma armadilha, sucumbe, como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, ele estava vulnerável porque ele tinha um débito karmático de vida anterior. Então, ele não morreu por acaso. Isso é uma coisa que causa polêmica, choca as pessoas, mas é a verdade. Tem? E morrer de verdade, ninguém vai morrer. Apenas desencarna, desocupa o veículo cela e vai para o destino que merece. Se tem muitos pecados, fica aqui na Terra como o status de alma penada. E se tem leveza, que não tem pecado, volta para a origem. E a origem onde é? O Pai. Entende? Pode ficar à vontade se quiser fazer mais alguma pergunta. Fica à vontade. Então, como eu falei, no nosso grupo de homens temos problema. Tem muitos homens que eles estão mal. Eles têm problemas de bebida, drogas. Tem pessoas que estão viciadas em, por exemplo, OnlyFans. Henry, você conhece o OnlyFans? Não. É uma coisa não. É uma droga, é uma bebida, Não, assim, mais ou menos são mulheres que elas põem vídeos, né? Você pode pagar para ver o vídeo dela pelado, comprar uma foto, entendeu? Exatamente, então, é isso. Seria Uninudes. Mas é uma nova plataforma que geralmente as mulheres fazem. Então elas abrem uma conta lá, daí se você vira inscrito dela, daí você paga uma quantia para ela todo mês, e de vez em quando ela manda uma coisa extra, um vídeo totalmente pelada, uma foto do pé, e cada um tem um preço diferente, entendeu? Bem, eu não vou dar nome aos bois, mas eu vou te dizer uma coisa. Nos longos anos que eu caminho sobre a Terra, que eu não fiquei parado, 53 anos caminhando sobre a Terra. Então, a América Latina inteira e a Europa, a maior parte. Só na Inglaterra não fui a Londres porque me expulsaram de lugar. Mas muito bem. Então, nesses longos anos que eu caminho sobre a Terra, eu percebi que agora inventaram cabarés eletrônicos. Isso aí vai entrar no contexto. Isso que tu está falando agora, que é a primeira vez que eu escuto. Então, nos tempos idos, lá nos anos 60, os homens insatisfeitos em suas casas, com suas mulheres, eles iam procurar uma profissional do sexo.
aqui no Brasil se chamava naqueles tempos, idos, zona meretriz, né? Por causa da vermelha. Agora, hoje, ela não era meretriz, mas zona meretriz. As luzes que eram vermelhas. Então, na conjuntura, aqui no Brasil, e eu vejo que é pelo mundo, os cabarés agora não precisam mais sair de casa e ir lá para a zona meretriz e luz vermelha. Não, na casa dele mesmo ele telefona, ele liga o aparelho dele, celular, o que tiver, e entra no cabaré. Cabaré eletrônico. Eu não vou dar no meu boi, né? Mas tem muitos, tem? Então, no cabaré eletrônico ali marca o encontro. Aí tem outras profissionais do sexo que nem frequentam esse cabaré eletrônico, que elas fazem em casa mesmo a nudez delas, vendem, enfim, hoje em dia tudo é eletronizado. Yeah. E então a mulher não corre o risco de pegar gonorreia, sífilis, as coisas, as prostitutas, né? Porque às vezes estão atrás de uma tela. Né? É isso aí, mas esse é o tipo de valor, mais um modelo que eu ainda não tinha. Não quer falar o que o senhor acha sobre essa questão da carne para eles? Sim. Esses homens que estão viciados nisso. Essas é bom bem homens que pagam para isso, eles estão pagando. Eles pagam para se desvencilhar da inquietude, da fragilidade, da insatisfação, inclusive, mas não conseguem se escapar de certas situações, como cientificamente chamado de ejaculação precoce, essas coisas. Então, eu que vos falo, não sou homem, eu sou filho do homem. Eu não pratico sexo desde 1979, quando jejuei em Santiago do Chile. Deus me deu poder sobre a carne. Eu olho para todos vós, homens e mulheres, como meus filhos, embora não obrigue ninguém a crer. Mas essa é a minha realidade, eu sou primogênito de Deus, ninguém é obrigado a crer, então posso falar disso de um outro ângulo, né? Mas então o que vocês teriam que fazer, os homens? Esses que estão assim, inquietos, infelizes, frustrados, decepcionados, até usando chapéu de cabrito. O que eles poderiam fazer? Tem uns que até esse chapéu de cabrito eles são obrigados a encomendar. Então, daí, o que eles poderiam fazer? Voltar para o pai. Voltar para o pai, pediu, por exemplo, mesmo esses que estão em busca de satisfação da inquietude sexual, eles poderiam, antes de sair de casa, trancar-se no quarto, invocar o pai, orar ao pai, um colóquio com ele. Principalmente, como eu falei já há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6, eu falei, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, entra no teu quarto, ora ao Pai Celeste, ele vê o que se passa e pensou. Então, há 2000 anos já ensinei isso, para orar no quarto. Aí, depois de orar no quarto, pelo menos 3 vezes, porque na primeira vez pode não ser atendido, não sentir a presença energética dele, mas lá pela terceira vai sentir, vai energizar o quarto todo e a casa toda. Daí, depois disso, se ele ainda quiser ir em busca das inquietudes sexuais, ele que vai sair sem cair num cabaré eletrônico, ele pode encontrar em algum lugar, no clube onde ele frequenta, alguma pessoa que possa sentir atração por ele por causa da energia do pai que há nele. Aí pode até brotar entre duas pessoas a centelha do amor, que pode fazer eles começarem uma vida nova. Existe essa possibilidade, mas tudo depende de voltar para o pai, no quarto, com a porta fechada, como eu já falei há 2000 anos. Orar no quarto, lembra de Mateus 6, versículo. Eu estou falando disso por quê? Que eu sei que não tem nem 1% de 1% que se dizem cristãos, que pensam ser cristãos, que fazem isso. O principal eu ensinei. Esses dias ainda eu vi, aqui mesmo, lá em Londres, eu vi pela mídia que um homem, um parlamentar foi assassinado dentro de um templo. Aqui mesmo, esses dias fiquei sabendo que uma pessoa foi para a igreja e lá foi, não sei se foi assassinar, deram um tiro na perna dele, pronto, é isso que agora eu lembrei. Então, quer dizer, então, por que correr esse risco se pode falar com o pai no quarto, no teu quarto, na tua casa? E ele vê, te abençoa e ele dispensa energia, ele cede energia para iluminar toda a tua casa. Vamos lá, qual é a próxima pergunta? Então, outra coisa, um outro problema que tem os homens da maçonaria, seriam que tem muitos homens que eles pensam em casar, né, tipo o Henry aqui, o Messi aqui,
Ele pensa em casar, mas está pedindo um conselho para você sobre casamento. Se vale a pena, no momento atual, casar. Porque você acha que é certo colocar filhos nesse mundo caótico que tem hoje? Pronto, já vou responder essa pergunta, inclusive lembrando que falei há milênios. Quando eu caminhava em direção ao Calvário, eu disse às mulheres que choravam, tinha as mulheres que sabiam quem sou e que choravam, quem eu sou e quem eu era. As mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais. Hoje em dia é uma loucura aumentar a população da Terra hoje em dia. Então, daí, essas pessoas que pensam em casar, eu vou dar uma resposta para elas, pode deixar. As pessoas que pensam em casar, o que elas devem pensar é o seguinte, de novo, casar com quem? Com quem tu vai casar? Tu vai casar, vai comprar uma mulher, para tu casar direitinho, tu não precisa ir numa igreja, não, procurar para uma mulher, não precisa de lugar nenhum. No teu quarto, ora o Pai, para ele te inspirar, te iluminar e colocar no teu caminho uma companheira que venha comungar com os teus pensamentos, e que tenha, às vezes, pensamentos mais elevados ainda que os teus, e daí ela começa uma nova vida e tu também junto. Daí brota as sementeiras do amor, a semente do amor brota e viceja. Aí, sim, fora disso, é só buscar dor de cabeça, é só buscar doenças. Quero que saibam todos que me ouvem, quem quiser creia, quem não quiser não. O câncer é a doença que tem a ver com amor. Toda vez que uma pessoa tem uma decepção amorosa, assim, letal, fatal, ele traz tristeza, o coração dele fica cheio de tristeza, o cérebro principalmente, depois o coração. Aí ele fica doente. Depois vai ver, o diagnóstico é câncer. Então, para não ter essa vulnerabilidade, busque socorro no Pai Eterno. E como eu disse, repito, que digam que eu sou repetitivo, mas agora são outros ouvintes que estão aqui pelo TikTok, são outros e outros. Então, digo de novo, que o lugar de orar é no quarto com a porta fechada. Lá tu vai para o Pai, ele abençoa, escuta, abençoa, e aí tu vai para a frente. Quando eu falei que TikTok, estou todas as redes sociais, só que eu falei do TikTok, que é ele que anda mais, entra e sai, enfim, segundo me disseram, não é? Não é isso? É o que mais me divulga. É o que mais me divulga. É o que mais divulga, né? Por isso que eu estou falando. Por isso que eu falei, porque eu tenho uns estacionários, as redes, e também tem aqueles que, logicamente, estão dormindo quando eu falo. Perfeito. Não, é que... Eu sono profundo, hein? Tem que ser profundo. Mas, você sofre censura, então? Tem pessoas que não querem que você espalhe a palavra? Por exemplo, se você for fazer um ligeiro apanhado na minha página, se você for ver, assim, ligeiramente, folhear o livro Despertador Explosivo, que tem todas as fotos da Revolução de Belém do Pará em 1982, se for olhar todas aquelas fotos, dá uma folhadinha, só mostra assim por alto, só para eles verem assim por dentro, mostra um pouquinho. Aqui, as ilustrações. Pessoal, volume 1. Disponível gratuitamente para download, viu, entendeu? pessoal? Então, se você olhar aquilo ali, tu vai compreender com mais de 7 neurônios funcionando, que eu sei que tu tens. Aí vai compreender, os que têm mais de 7 neurônios funcionando vão compreender que tudo que está ali naquele livro, as páginas, o que aconteceu, como nasceu a SOS, o ato libertário, que praticado em 1982, lá em Belém do Pará, na Catedral, compreenderão que a internacional desinformação organizada tem um trabalho diligente em impedir de minha imagem vazar para outros países. Na ocasião do ato libertário, eu voltei depois em Santiago do Chile, onde jejuei,
E o pessoal de lá disseram assim, olha, eu vi, saiu uma notícia aqui, passando para todo mundo, que houve esse ato lá em Belém, no Pará e tal, botar o teu nome, mas não botar a tua foto. Só que a tua foto não apareceu. Aqui no Brasil, o jornal que já que tu perguntou sobre boicote, o jornal que é mais conhecido no mundo em termos de foto, de ilustrações, Le Monde, da França, fez uma matéria comigo aqui, muito bem feita, só que esqueci de botar foto. Entendeu? Entendeu isso ou não? Coincidência, né? Esqueci de botar foto. Então, quando os jornais escrevem sobre isso e não botam foto, é porque eles têm medo de que a humanidade me veja, que faça comparação com o Sudário, etc, etc. Eu noto bem, eu tenho 43 vida pública, anos, e 53 e 40 que eu digo quem sou o mundo inteiro. Vamos para outra pergunta. Eu só estou respondendo a tua pergunta, né? Qual é a tua pergunta? A pergunta é que nós estamos quase chegando próximo às eleições, né? Tem uma pergunta do Felipe Gomes, se o INRI vai votar no Bolsonaro. Eu hoje, graças à minha ancianidade, né, já não preciso mais votar. Entendeu? Que bom. Se eu votasse, eu nunca poderia declinar em quem votei, entende? Porque eu continuo sendo o mesmo que disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, entende? Então, eu não posso contradizer o que falei, entende? Inclusive, eu não posso, eu ensino os meus que não discutam sobre política com ninguém. Não discutam. Política, vou votar em Cicrano, é uma coisa de fórum íntimo. Ninguém pode ficar brigando. É tão ridículo, eu vejo pessoas brigando por causa de política. Isso é a suprema ignorância. Entende? Porque, afinal de contas, quem merece, ninguém senta nessa cadeira incandescente aí, aqui do Planalto, se não tiver permissão do pai. E isso é uma verdade intocável. E se ele permite que sente uma pessoa de mau índole ali, é porque essa pessoa tem que fazer o povo sofrer para se despertar, para começar uma nova vida. Né? Mas ele não permite que ninguém sente ali, ninguém sente sem permissão dele. Entendeu, né? Entendi. Entendeu? Brigar por política é igual brigar por futebol, né? Que é uma coisa... Outra coisa. Eu disse aqui, na época da Copa do Mundo, aqui em Brasília, me perguntaram, eu disse, olha, eu digo sempre, se eu pudesse, eu compraria 22 bolas e dava uma para cada um, para não ver os coitados correndo atrás de uma bola, todos atrás de uma bola, marmanjos, suando, e até sofrendo um acidente em pleno campo. Aí outra coisa também, eu não consigo ver com bons olhos, que um ser humano aceite o status de vendido. Fulano, jogador de futebol do time tal, foi vendido por tantos $1.000. Estão vendendo gente como se fosse gado. Entende? Eu não vejo isso aí com bons olhos, não vejo, é feio, é humilhante. Que o cabra podia ter dito que receber um pagamento pelo trabalho, mas ser vendido. Tal clube começou, pagou mais tanto e conseguiu comprar a peça, ou seja, a peça, o jogador. Quem quiser se ofender, que se ofenda. Né? Eu falo a verdade. Eu não falo mal de ninguém, só que a verdade às vezes fere, sim. Daqui a pouco eu vou pedir ao Pai uma bênção e a mensagem que ele disse que eu devo sempre passar, mas pode fazer mais perguntas. Vamos lá, então tá cheio de perguntas. O pessoal aqui tá cheio de dúvidas. Uma das dúvidas seria, tem muita gente, tem um exemplo, um dos nossos inscritos no canal, o Mentalidade Bilionária, ele só pensa em dinheiro, então ele ficou anos e anos atrás de como ganhar dinheiro e no mercado, né? Só que o mercado financeiro... Claro. E ele perdeu tudo. Então ele está falido. Perdeu 2 filhos, perdeu a mulher, perdeu o dinheiro, o carro, perdeu tudo. Então, você acha que isso foi algum tipo de punição por ele só pensar em dinheiro? É óbvio. A pessoa só pensa em dinheiro e ela não pensa na proteção celestial. Ela não pensa, ela pode pensar, não é pecado. Vou dizer bem claro de novo, pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Agora, pensar só em dinheiro faz mal para ti, porque depois tua cabeça vai girar em torno de moedas, e faz mal para os outros também. Aquelas pessoas com quem tu te relacionas, que elas não tem contra um irmão, um filho, enfim, um parente, um amigo,
encontra dois olhares cifrônicos. Quem só pensa em dinheiro tem um cifrão em cada olho só. Então, é uma relação muito difícil. Existem muitas pessoas assim. Mas, então, agora eu recomendaria para ele, se por acaso ele me ouvisse, né, que ele voltasse para o Criador. Voltasse para o Criador, e o Criador daria para ele, pelo menos, o suficiente para viver com dignidade. E se os filhos morreram, ou se afastaram, que não foi bem explicado, então, se afastaram porque não o amavam o bastante. Então, ele não perde nada. E se padeceram, porque ele sendo uma alma atormentada pela ganância, pela ambição, ele pode se confortar, até adotando algum filho, agora com uma nova ótica, agora olhando, depois de ouvir-me, com os olhos humanos e não os olhares cifrônicos. Eu conheço muitas pessoas que convivem em todas as classes sociais. Eu convivi, dormi na favela, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador, eu dormi nos lugares, na França, eu vivi 7 meses na França, e eu dormi numa casa que não tinha onde tomar banho. Eu tive com os humildes lá, entendeu? Tinha no porão da casa um buraco onde faziam o trabalho na cidade e o banho tomavam uma gamela, uma bacia grande, uma vez por semana. Claro que eu fiquei num terreno separado, acampado, e lá eu tinha o meu meio de tomar banho, que eles me propiciaram. Mas eu estou dando um exemplo, né? Que existe todo tipo, na sociedade humana, existe tudo. Se contar, era difícil alguém acreditar que, por exemplo, na França, eu ensinei muito francês a comer, a higienizar-se. É muito difícil explicar que na França tem alguma família que vive assim. Mas tinha, e agora deve ter muito mais. Lá as classes sociais eram bem separadas, distintamente separadas. Eu vivi tudo isso, são 7 meses. Falei na universidade na França. Enfim, eu convivi com muitas pessoas diferentes da França. Quando eu fui expulso da Inglaterra, a França me recebeu como se fosse minha, e é a minha segunda pátria. Não tenho explicado, tá? Tenho as minhas paz. Perfeito. E outra coisa também que nós estamos tentando aqui, muitas... não sei se você conhece o termo, né, que é o macho alfa e o beta, né? O beta seria aquele homem fraco, né? O macho alfa seria o homem forte, né? Você tem alguma forma de ensinar para nós, assim, como conseguirmos melhorar na vida, parar de ser um beta, né, e ir para cima, virar um... Esse termo existe aqui no Brasil também? Existe. Tá. Não quero só saber. Sempre que eu... Primeiro, alfa e beta. O beta, o alfa está se a luz. O alfa é o superior, o beta é o perdedor. O alfa é o ativo, o beta então seria o passivo. Não, aí passivo seria uma coisa mais de gay, no caso, né? Seria, o alfa seria o cara que é poderoso, rico, forte. Daí o beta seria o fraco, pobre, fracassado, mais ou menos isso. Esse termo é muito assim equivocado. Conheci muitos homens, porque eu fui consultor metafísico de 69 a 79 até vestir minha túnica, até eu jejuar em Santiago do Chile. Então, durante muitos anos, eu lidei com pessoas que tinham esses problemas. Eu conheci homens muito ricos, machudos, bigodudos, que se achavam, mas que na hora do vamos ver lá, porque a mulher tem o homem, queira ou não, goste ou não, no momento mais fraco. O momento mais fraco do homem é quando ele pensa que é homem, aquele é o momento mais fraco dele. E ele lá naquela hora não funcionava, falhava. Ele vinha me procurar, pedir, em vez de procurar um sexólogo, não, ele vinha me procurar por causa dele tinha uma intuição metafísica, entende? E daí eu vi muitos casos, então não é assim, não é bem assim. O que existe é o mais fraco, fraco e o forte, entende? Então o fraco pode muitas vezes ser fraco em muitas coisas, mas na hora do, vamos ver lá, na hora da intimidade, na alcova, ele não é fraco. Vou dar um exemplo bem chulo, bem, assim, um exemplo assim, bem popular, para isso. Aos olhos da mulher, já que você está falando em relação sexual, falando em sexo... Não é só relação sexual, é em caso também de força, de dinheiro, de inteligência.
Então tá. Então não dá para falar como eu ia falar, mas enfim, né? Inteligência só Deus dá. Só Deus mede a inteligência dos terráqueos, só Deus. Então tu pode fazer nascer, tu pode nascer na tua infância, pode ser um jumento, tá? Pode ser um indivíduo que qualquer um faz de bobo na tua infância. Eu conheci pessoas assim. E depois, quando te tornas adulto, se tu tens uma missão para cumprir, tu aproveitarás aquele tempo que fizeram de bobo para reconhecer que foi um estudo de sociologia com cobaias vivas, tu passasse, mas agora tu vais mostrar a tua carapuça e vai mostrar que tu não és bobo, depois de adulto. Eu vi N casos como esse. Então, se fosse no âmbito do sexo, eu diria, porque eu estudei da parte do meu pai profundamente sobre esse assunto todo. Sexo, homossexualismo, tudo. Meu pai mandou estudar tudo para poder responder. Eu não podia falar contigo agora, não podia estar falando em público, se o senhor não tivesse me mostrado que eu estudei antropologia, biologia. Na escola eu estudei só 3 anos. Mas meu pai me obrigou a estudar profundamente para fazer como é que é as conexões da carne e como fazer para controlar, para se proteger. Tudo isso aí me levou meu pai, que eu digo, meu Senhor, meu Deus. Então, daí, nesse caso, eu vejo que existem vários tipos de forte e vários tipos de fraco. Eu conheci homens que fingiam-se de fraco para conseguir, digamos, uma mulher que tem instintos maternais. Ele conseguia casar com uma mulher rica, ele fingia-se de coitadinho, porque aí a mulher rica pegou ele como um bebê e foi. Eu não vou muito longe, vai se assustar com o outro agora. Não, colocou uma mamar. Mas existe um indivíduo que casou-se, que ele botou a lucro o aparelhinho dele, casou-se com uma mulher rica, muito rica. Tem mais do que um, mas eu citarei um, mais conhecido no mundo inteiro. E que ele tinha tempo disponível, por causa do dinheiro dela, para inventar uma nova ideologia. Não tinha o que fazer, inventou a ideologia marxista. Te liga, meu filho. Então ele não era fraco. Ele apenas fingia-se de fraco para poder ter quem o bancasse. Mas tem um número muito grande de outros homens que fizeram isso, só que eu não vou citar. Não sei que tem nem ele, só citei a ideologia que ele criou e propagou para o mundo. Porque uma pessoa que nunca teve que lutar para batalhar, para sofrer, para comer, beber, etc., é muito fácil aderir a uma ideologia, digamos assim, imaginária. Entende? Eu fico por aí nesse assunto, mas quero deixar bem claro que existem muitos outros tipos, entende? Que se eu fosse falar, enumerar uns 10, é óbvio que alguém ia conseguir até silenciar o aparelho. Então, se tu entendeu o que eu estou falando, entendeu? Tu entendeu ou não? Entendi. Que depende, tem vários tipos de força. De repente o cara pode ser forte, fingir ser fraco para conseguir. Entendeu? Mas tu não entendeu, então, quem é esse que... Não. Não, né? Não. Quem é esse, não? Karl Marx? Claro, mas ele vai ver a história dele. Eu sei a história dele, mas era meio... ele vivia... O Hegel pagava para ele, né? Enfim, ele tinha um tempo. Deixa eu falar. Esse assunto. E outra coisa, eu não discuto política, nem ideologia, nada. Eu apenas enxergo. Vejo e, às vezes, me reservo o direito de expor meus pensamentos, né? Que daí nem sempre encaixam com a da maioria, entendeu? Por exemplo, se eu falo em internacional desinformação organizada, fica todo mundo boiando. Mais ou menos. A internacional desinformação organizada é rigorosíssima, competentíssima, diligentíssima. Bom, vou responder mais uma pergunta e depois vou passar uma mensagem. E se tu tens uma lista de perguntas aí, guarde para um novo encontro. Pronto. Bom, com certeza. Então, vamos terminar a última pergunta. Tem muita gente... Depois vou invocar o pai, passar uma mensagem. A Lara ainda dá uma última recado aí, pronto. Tá certo. Então, vamos pegar, já que tem mais uma pergunta, gente. Tem muita gente que eles estão achando que a saída, né, como estão pensando que vai ter... Está tudo aumentando agora, né? A inflação, o preço da gasolina, guerra, corona, que a saída é
comprar uma terra, né, um pedaço de terra no interior, e lá você faz a sua plantação, cria umas galinhas. Dessa forma você fica fora do sistema, da Matrix. Você acha que essa é a forma certa? Quem pode, né? Quem pode, né? Mesmo Exato. assim, nem todo mundo pode comprar uma terra, criar galinhas, etc, etc. Isso aí já é, olha, hoje em dia, isso aí já é um status apreciável, entende? Então, quer dizer, quem pode, faz, né? Isso não é para quem quer, é para quem pode, entende? Porque é óbvio que se a pessoa puder viver mais na natureza, né, mais em contato com a natureza, com... Enfim, aí é outra coisa, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer, então? Não é uma boa pergunta? Ficou Não, ruim. boa Eu pergunta. vou fazer uma outra. E é boa pergunta para as pessoas refletirem, né? Que nós estamos num tempo, né, que se alguém não voltar para a mãe natureza, voltar para a terra, fica bem mais vulnerável. Até respirar numa capital já é antissaudável, entende? É sério. Eu vivi em grandes capitais. Vivi um tempo no México, 4 meses. Vivi em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu conheço como é cruel a poluição, tanto sonora quanto do ar das grandes cidades. Bom, então eu vou... falei, não quero cometer injustiça, também vivi em Buenos Aires, né? Enfim, em Paris, 7 anos, né? 7 meses. 7 meses. Eu agora, então, invoco ao Pai, na sequência, e a Laura passa o recado dela. Eu vou pedir ao Pai passar uma mensagem para todos que quiserem me ouvir, tá ok? Depois, fica aí que a mensagem já vem, vai. Então, pessoal, não esqueçam, acessem os sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Agora fiquem com a mensagem do Henri. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos, sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, busca por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do mundo interior. Quando a se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim.
Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensino a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma coisa só. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SUS. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Essas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e estiverdes tomando sobre vós um encargo que ainda não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale.
Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de conhecer que a terra é a mãe purificadora em sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo neste século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, meus filhos, uma vez mais, vos advirto, antes de pedir ao Pai a bênção, que a estátua, o ídolo, a imagem de escultura, obra das mãos humanas, por ser cega, não pode ver a miséria e desgaste do povo. Por ser muda, não pode ouvir o clamor do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo, e por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. Eu invoco o Pai, e Ele vos abençoará sobejamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sempre. Então é isso, gente. Eu acho que acabou a live, né? O Henry veio aqui mais uma vez e deu várias, como diria assim, umas Henry Pills, né, cara? Umas Red Pills, ou White Pill, no caso, porque ele como diria, eu acho que ele é positivo, né? Embora ele falou umas coisas muito interessantes, parece que ele é a favor da despopulação, que tem muita gente, então vamos acabar com todo mundo. Tem muita gente perguntando, né, se vai ter lives hoje. Não vai ter, porque eu tô, pra quem não tô pintando aqui, tô dando uma pintada aqui, eu tô cheio de pintura, né, cara, não é pintura mesmo, não é leite de boi. Tô dando uma arrumada na casa aqui, o negócio tá feio o negócio, mas depois eu tô com essa cara de cansado, acabado, sujo. Mas você sabe como vocês são, né, gente? Vocês não, como sabe, a gente faz a live, não importa como, né? Pode inventar desculpas. Eu tô aqui trabalhando aqui desde as 8 da manhã, trabalhei ontem o dia inteiro, né? Então, a gente continua trabalhando, por que não, né? Antes que chegue o inverno, porque finalmente o inverno tá chegando, gente. Fazer um vídeo sobre isso, tá chegando mesmo. Daqui a alguns meses vai estar mó frio aqui na Europa, então, para evitar de eu ter que fazer as coisas no frio, faço agora que não tá tão frio ainda, né? Tá no final do verão. E depois, né? Por isso tem que planejar, gente. É tudo questão de planejamento, pensar no futuro. Falando nisso, talvez eu vou visitar, falando em pau, talvez eu vou visitar o Mentalidade Bilionária nas próximas semanas. Caralho, quando eu era solteiro nem pensava em pintar. É verdade, Messi, você não tá errado não. Isso foi uma Messi Pilma. Foi ideia da mulher, que acha que tem que dar uma pintada. Então nós, homens, né? A mulher dá uma pintada. A gente não pode recusar se a mulher pede uma pintada, entendeu? E é isso. Para os que entenderam, vão entender. Fala sobre a conta de luz. A conta de luz está bem, tá ligado? Falando isso, quero agradecer o Léo, que mandou um Pix. Né? Muito obrigado, Léo. Eu sei que não foi muito, mas o importante é que você quis ajudar o canal. Com esse £1 já dá para pagar. Uma excelente semana. Muito obrigado, Alice, Luz Varela. Uma excelente semana a todos. Até sempre. Muito obrigado. Agradecendo a Sinue. A Alice é o nome dela, deve ser o nome do canal, porque é a Sinue. Não sei se dá para falar o nome dela, mas tudo bem. É isso. Não é essa não, é boa. Entendeu? E eu queria dizer uma coisa, né? Minha ex me obrigou a pintar a casa. Foi antes de ser ex ou depois? Porque se foi depois de ser ex é meio complicado. Salve aí, Carson. Como você tá as suas coisas aí, mano? Como tá a sua luta aí, mano? Conseguindo com trabalho, estudando, trabalhando, treinando. Já ficou rico e famoso já, mano. Entendeu? Eu não sei se o pau é bonito, eu nunca fui no pau. Quem mora lá é o Mentalidade. Então ele falou que quando chegar lá vai me mostrar o pau. Certo? Só que o problema é que a Mentalidade... Amanhã sim, amanhã vai ter a live, José. Amanhã tem a live às 18 horas.
Talvez vai aparecer o Anderson Fininho. Não sei se vocês conhecem o Anderson Fininho. Ele é famoso no TikTok. Mas estou esperando isso para confirmar. Mas se ele não vir, não tem problema, gente. Tá ligado que o canal Macho Talks é o canal que tem mais convidados, mais inscritos, todos com QI alto. Essa é a diferença. Por isso tem pouca gente, porque o QI tem que ter muito alto para entender as Red Pills aqui. Falando nisso, agradecer o pessoal que está se inscrevendo, o pessoal que é novo no canal. Chegamos a 16.400 e alguma coisa. Rumo a 20 bilhões. Espero que logo, logo a gente chegue lá. E é isso, né? Trabalhando aqui em casa, trabalhando no trabalho. Falando nisso, foi o José que me perguntou outra vez se eu tinha conseguido o papel. Eu consegui o papel, José. Só que o problema, sabe o que foi? As datas que eles me deram era nas mesmas datas que eu estava ocupado em outra coisa, então eu não pude fazer, entendeu? Antes do Natal chega a 20 mil, exatamente, 16 bilhões, muito obrigado. Guido tá com câncer. Não tô com câncer, tô cansado. Gostou da piada? Cancerado. E o profeta o profeta, já é ele, já é ele. E o profeta, já não entendi. Parem de falar, dar o nome dessa enfermidade, para levantar falso no cara, sem maldade. Só tem doido aqui. O problema foi a impressora. Não sei o que está acontecendo aqui. Tem umas coisas muito estranhas aqui. Tá com porra. Não, é pintura, gente. Eu falei que estou trabalhando pintando, tá ligado? O meu dia hoje foi de pintar. Tô aqui, como vocês podem ver, a parede aqui atrás de mim, ó, totalmente branca. Entendeu? Tá ali, pintei ali também. Entendeu? Tá uma zona aqui, gente. Você dá uma olhada como tá a zona franca. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês têm umas ideias como tá tudo, né? Tá os negócios lá, tem lá os negócios ali, entendeu? Tá tudo uma zona, gente. Se eu olhar aqui desse lado também, olha que zona tá isso, gente. Que zona franca de Manaus isso. Tá aqui um rolinho aqui, né? Parece um Tampax, né, mano? Mas é um rolo de tinta, mano. Entendeu? Só pra esclarecer. Então é isso. Os que não sabem escrever o Guido nem sabe ler. Exatamente. Aí não ajuda, gente. Porque, na verdade, eu sei ler e escrever muito bem. O problema é como eu saí do país faz tempo, eu esqueci algumas coisas, né? Não quer dizer que eu fui de escola pública, nada a ver. Isso aí Deus está dando uma pintada, exatamente. Uma pintada na parede, com força. Entendeu? Poderia resolver o problema dos incel repartindo as enriquetes. Gente, nós temos para conseguir essas mulheres. Você viu que tem que pegar, você tem que ir para um quarto escuro e pedir a Deus, cara. Eu entendi, foi isso, tá ligado? Você pinta com pinto? Não, eu não pinto com brocha, Mateus. Entendeu? Por isso. Se deu mal. Então é isso, gente. Agradecer o pessoal. Então hoje não vai ter, porque eu vou continuar trabalhando aqui na casa, tá ligado? Então por isso que não vai fazer live hoje à noite. Amanhã sim, amanhã vai ter live. O Mentalidade, ele... Como eu te falei, o Mentalidade tá falido, gente. Vocês não entenderam. Ele não tá vindo na live porque ele se fudeu. Né? Acabou de fazer... Se deu mal mesmo, perdeu tudo. Tá ligado? Tá fudidaço mesmo, perdeu as duas crianças que não é dele, perdeu o carro, casa, como sempre, ele não tinha carro dessa vez, só perdeu as duas filhas que não era dele, perdeu o lugar onde ficava, perdeu grana no Forex, perdeu tudo, mano, entendeu? É isso, entendeu? Não, a mulher tá trabalhando lá, gente, eu deixei ela trabalhando, enquanto eu estou aqui, entendeu? Red Pill, certo? Então é isso. Perdeu todo morando de aluguel, exatamente. José, não intoxicar, não vai se intoxicar com a tinta. A tinta é mais tóxica que o Macho Talks. Não, essa é tinta boa, tinta da Europa, tinta sem óleo, tá ligado? Perdeu a grana no Forex, né? Ele perdeu o Forex, está dando a bunda para pagar as coisas. Nossa, coitada da mentalidade, exatamente. Então é isso, gente. Agradecer vocês, obrigado pela força aí. Amanhã a gente volta com o horário certo, porque hoje o Henry, ele só faz live desse horário, entendeu? Porque acho que ele tem que ir pra cama cedo, não sei qual a razão. Então amanhã vai ter live sim. Tô cansado aqui. Agradecer o João Coutinho, o Alex, o Zé Ninguém, Rui Dionísio, Matheus de novo, Serotonina, o Slim Shades. Quem mais tá aqui? O Adriano não apareceu hoje, o Nectar não apareceu. Raul Seixas, é que tinha pouco tempo, você não vai perguntar se a Terra é plana. Na minha opinião, ela é plana. E o homem nunca foi na Lua, se isso ajuda você, tá ligado? Então é mais ou menos isso. Mas eu acho que ela é plana, mas não é totalmente plana. Vou explicar. Imagina, tá vendo essa linha que tá aqui, tá vendo? Só que eu acho que a Terra é assim, quer ver? Não é totalmente plana, assim. Ela é assim, ó, tipo, tem montanha aqui, daí tem outra montanha aqui, tá ligado? É mais ou menos assim. Daí você chega na parte do...
do Everest, tem um pico enorme, daí desce de novo, entendeu? E assim vai, entendeu? Daí chega aqui no final, vamos explicar para você, entre essa ponta e essa outra ponta aqui, né, não, essa, entre essas duas pontas, tem o quê? É como se fosse uma piscina, tá ligado? Tem uma piscina, né, um piscinão cheio, tá ligado? Só que daí não sei se ela é redonda. É uma boa pergunta, né? O pessoal fala terra plana. Agora, boa pergunta. Só que ela é quadrada? Só que ela é um quadrado. Vamos tentar pegar, imaginar esse telefone, certo? Só sei que a Terra ela é quadrada ou ela é redonda assim, mas não redonda assim. É isso? Essa é uma boa pergunta. Não sei o que fizeram, tá? Entendeu? Será que é quadrada assim ou ou ela é redonda assim? Nunca ninguém esclareceu isso. Todo mundo que eu acompanho virou terraplanista agora. Verdade. Entendeu? Mas não é que eu saio por aí olhando se a Terra é quadrada, redonda, falo, olha, eu tenho mais o que fazer, é um octágono. Igual o UFC. Isso é todo mundo dá porrada, então? É cilíndrica? Não sei. E o domo? Não sei. Boa pergunta. Se não pode ser, depende do quadrado. Se ela for quadrada, não pode ser redondo, tem que ser um quadrado, entendeu? Como se chama? Um retângulo, talvez. Não sei, gente, nós temos que descobrir isso. Mas a Terra é um triângulo. Não sei. Todo mundo aonde? Não sei. Todo mundo aonde? Não tenho ideia. Certo? É complicado. Então, gente, vamos terminar essa live aqui. Muito obrigado, Messi Ronquipio, Fábio Soares, Eduardo Júnior, Henrique Diego, Débora G. Barbosa. Tá ligado? E se a Terra for uma bolha? Uma pergunta. Se a Terra for uma bolha. Todo mundo da Deep Web. A Terra é uma pizza onde dois luzes rodam sobre ela, o Sol e a Lua, debaixo do domo, acima do domo, apenas as águas. Ok, o Darkman deu uma melhor explicação que eu. Aborda o firmamento do domo. Filho, você acha que em retrato de onde a escrivania pode chegar? Não sei, gente. Mas pensa bem, se ele está pegando, fazendo de conta que é Jesus, e está de boa, tem uma parte de gente seguindo ele, de repente ele precisa trabalhar, mano, quem é o esquizofrênico aqui? Você que levanta cedo e vai trabalhar todo dia, né, pega 3 ônibus, chega lá, trabalha com um condenado, pega 3 ônibus de volta, chega em casa, morto, dorme, levanta e faz a mesma coisa, ou ele que não está fazendo. Pensa bem, Mass Honk Pill. Essa aí é uma Red Pill para você, antes de terminar essa live. Só para esclarecer quem é, pensa bem quem é retardado aqui, tá ligado? E eu pensei nisso. Pensou? Boa, tá vendo? Isso aí, essa tem... não sei, verdade. Isso aí, Fábio Soares também, tá vendo? Fábio Soares é uma Red Pill. Ele tem rodeado de exatamente. Cheio de mulher ainda, tá vendo? Então, você tá aí reclamando que não tem mulher, tá fugido no trabalho. Então, se ele tá fazendo isso, né? Bom, de repente ele é mesmo. Então, de repente, até bom, né? Acreditar que de repente tem uma conexão com ele. De repente, quando já fiz muitas coisas erradas na minha vida, tá ligado? Então, dessa forma, vai evitar de eu de não ir pro inferno, tá ligado? Porque eu não tô a fim de ir pro inferno. Vou falar que é muito quente lá, tá ligado? Então é isso. Eu tô acostumado a morar no frio faz tempo. Imagina eu sair na temperatura fria, daí vou direto pro inferno. Não sei se é uma boa, não, cara. Agora, os caras que estão na parte quente do Brasil, tipo no Nordeste, por exemplo, eles não vão ter problema nenhum pro inferno. Os caras que moram no Rio de Janeiro, porque na verdade o Rio de Janeiro já é um inferno. Então, na verdade, eu acho que quando tiver isso, os caras que moram no Rio de Janeiro nem vão pro inferno, porque eles vão ficar lá mesmo. Entendeu? De repente eles vão ter que ir pro inferno, que é mais. Você vai falar mais melhor, não pode, né? Que é melhor que o Rio de Janeiro. Então, é isso, gente. Nós temos que descobrir onde é o inferno, tá ligado? Tá frio já, 24 graus. Ah, Jesus, eu sou boiola. Agora que tá 24, junta com o seu outro amigo boiola e se esquentam, é isso? Então, galera, é isso aí. Isso aí tá fazendo calor, é verdade. Nós estamos aqui, estamos morrendo, cara. Até o frio queima. Até o frio queima. Tá todo mundo queimando, pelo jeito. Começou o stand-up fracassado. Isso aí, Graxaim. Tentando mais melhor de bom. Isso aí. Então, agradecer ao Graxaim, que outro dia me mandou para mim um superchat, só porque ele queria fazer uma pergunta, se não me engano, para o Paiva. Falando nisso, o Paiva vai voltar logo para o canal. Ele tem bastante... ele quer esclarecer mais uns pontos que ele não esclareceu direito, que, na verdade, que não gritou direito, tá ligado? De repente pode até chamar o Davi de novo. Imagina o Davi e o Paiva de novo para um segundo round. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, compartilha, likes. Uma boa noite, uma boa tarde, no caso. E é isso aí, gente. E até amanhã. Eu não queimo, não. Não queimo. É isso aí. Obrigado.